paz do Senhor seja com todos. Pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos abrir no livro de Números, capítulo 19. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Aproxime-se da pessoa para dividir a leitura. Em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar todos de pé, por favor. Livro de Números, capítulo 19. Versículo 1. Já achou? Está escrito assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar, o sumo sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. Amém? Essa palavra parece um pouquinho estranha, e o que vem a seguir parece mais estranho ainda. Daqui a pouco nós vamos meditar sobre isso. Mas nesse momento eu quero repetir a leitura do versículo 2. Escute. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. Amém? Deus está pedindo uma bezerra ruiva. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 2, e cada pessoa que está comigo na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Este é, bem alto, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, uma bezerra ruiva, uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. Amém? Coisa estranha, né? Você já viu uma bezerra ruiva na tua vida? Uma bezerra vermelha? É isso que Deus está pedindo. Nós vimos no início do capítulo 19 que o Senhor, Moisés e Arão estão fazendo uma reunião. Ou seja, é uma reunião de altíssima cúpula. Toda vez que você ler a palavra Senhor todinha em maiúscula, essa é uma maneira de substituir o nome sagrado de Deus pela palavra Senhor. A palavra Senhor, escrita com letras maiúsculas, substitui as letras Y, H, VH, que erroneamente traduzem por Jeová. Não é este o nome de Deus. Não há pronúncia do nome de Deus, porque são 4 consoantes. Como é que você pronuncia 4 consoantes? YHVH. Esse é o nome do Senhor. Então é o próprio Deus falando com Moisés. Moisés foi aquele homem que recebeu de Deus a lei e a escreveu. Moisés não era um médium que estava incorporado de um espírito e psicografando. Moisés foi aquele homem que subiu no Monte Sinai e viu a presença de Deus, viu a glória de Deus, e Deus lhe entregou a sua palavra. Moisés foi o primeiro legislador de Deus. Por isso ele representa a lei de Deus. E ao lado de Moisés está Arão, o seu irmão mais velho, que tornou-se o primeiro sumo sacerdote da lei de Deus.
Porque Moisés tinha um problema de fala. Moisés não era um homem eloquente, Moisés não era um homem que falava com facilidade, ele tinha a língua pesada. Então Deus disse para Moisés: não se preocupe, eu sei que você tem a língua pesada. Você vai chamar Arão, teu irmão mais velho, e ele será a tua boca. Ele vai falar por você. Tudo que você tiver que transmitir ao povo, então Arão transmitirá. O seu irmão Arão transmitirá. Pois bem, então nós temos aqui, primeiramente, o próprio Deus, certo? YHVH, falando com o maior profeta do Antigo Testamento, o maior legislador de todos os tempos. No Antigo Testamento, ele é o maior profeta, maior do que ele só João Batista. Jesus disse: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João, mas até João, Moisés era o maior de todos os profetas. E Arão, o primeiro sumo sacerdote de Deus. Então foi dada uma ordem. Deus está dando uma ordem e está dizendo: digam ao povo de Israel. Quem era Israel? Israel era Jacó. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, e todos os descendentes de Israel tornaram-se os israelitas, o povo de Israel. Mas Jacó, o Israel, o primeiro Israel, Jacó, ele era neto de Abraão. Abraão foi o primeiro homem a acreditar nesse Deus aqui, no Deus invisível, no Deus que não pode ser representado por imagem alguma. Então, Jacó, Israel, na verdade, representa todas as pessoas que acreditam no Deus de Abraão, que têm a mesma fé no Deus de Abraão, o primeiro homem a ser salvo pela fé. Fé neste Deus invisível. Então a ordem é clara: todos os que acreditam em mim, Deus está dizendo para Moisés e para Arão, todos os que acreditam em mim, peça a eles que se juntem, procurem e me tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, sem mancha, e que nunca tenha sido colocado o jugo sobre ela, quer dizer, nenhuma canga, um animal que nunca carregou qualquer carga antes. Esse é o pedido de Deus, um pedido inusitado, estranho, sem dúvida, mas já já nós vamos entender que pedido é esse. O que eu quero saber nesse momento é o seguinte: você acredita que o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, que criou todas as criaturas e que é dono de tudo, você acredita que ele chegou para Moisés e Arão e falou: mande o povo se reunir e me trazer uma bezerra ruiva? Você acredita que Deus pediu isso? Não, falando sério, você acredita mesmo? Esse pedido estranho, você acredita que Deus fez esse pedido estranho? Quem acredita, levante a mão bem alto. Então use as tuas mãos, porque Deus realmente deu esta ordem, e eu quero que você aplauda da melhor maneira possível, e até dizendo: meu Deus, eu não entendo, mas eu creio que o Senhor fez esse pedido, e eu quero entender por quê. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai por conta própria. Não para de glorificar, não para de aplaudir. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou assistindo na TV ou no aparelho do DVD, glorifique a Deus conosco agora. Vamos dizer: glória, glória, glória a Deus. Não entendemos esse pedido, mas glória ao teu nome. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, recebe o louvor de cada pessoa que te glorifica agora. Derrame a tua bênção
A graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Uma bezerra ruiva. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que esse pedido de Deus, esse pedido tão estranho, tem um objetivo: livrar os que acreditam nele da contaminação da morte. Fazer com que as pessoas que acreditam em Deus tragam essa bezerra ruiva, para que através desta oferenda, as pessoas que nele creem fiquem livres da contaminação da morte. Ou seja, para que a pessoa inclusive não morra, para que a morte não tenha poder sobre ela. E a contaminação da morte ocorria naquela época, como nos dias de hoje, através do contato com ela. Por exemplo, alguém estava andando num campo, repentinamente encontrava um cadáver. Só de estar ali, na cena onde jazia o defunto, aquilo já era uma contaminação da morte. A pessoa estava contaminada pela morte. A pessoa estava dentro de casa e repentinamente um familiar morria. Tinha um ataque cardíaco, ou um derrame fulminante, ou uma parada cardíaca, ou por qualquer motivo, dentro daquela casa alguém morria. O fato da pessoa estar dentro da casa onde ocorreu a morte contaminava a casa e todos os seus moradores, e qualquer pessoa da vizinhança que fosse até o local onde estava o defunto e entrasse na casa, a pessoa também seria contaminada pela morte. Se a pessoa estivesse em qualquer lugar e alguém morresse ao lado dela repentinamente, essa pessoa também já estava contaminada pela morte. E em qualquer situação onde a morte se apresentasse, qualquer pessoa que estivesse naquela cena da morte estava contaminada pela morte. Era assim que a contaminação da morte ocorria, e é assim que ela ocorre nos dias de hoje também. Quando alguém ia ao funeral de qualquer pessoa, o fato de estar no funeral ou entrar no cemitério já lhe contaminava com a morte. E é óbvio que em toda casa sempre a morte esteve presente. Talvez na tua família ainda não tenha morrido ninguém, graças a Deus por isso, ou talvez muitos já morreram na tua família, infelizmente, ou talvez você foi no funeral de um amigo, de uma amiga, de um parente distante ou próximo, ou quem sabe você entrou num cemitério uma vez na tua vida, e não tenha dúvida nenhuma que isso trouxe a contaminação da morte. Uma pessoa com esta contaminação, segundo Deus, ela deveria ser purificada. Mas nós sabemos que o grande problema que causa a morte não é o simples contato com uma pessoa falecida, mas o que gera a morte é o pecado. Em Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. E essa palavra já foi escrita há quase 2000 anos atrás, e apesar de toda a inflação que houve em todos esses séculos, o preço da morte continua o mesmo. É o pecado. O pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Então, não é a simples presença de alguém morto ou estarmos num lugar onde haja algum defunto que nos contamina com a morte, mas sim o pecado que está em cada ser humano. É isso que traz a morte.
Mas Deus odeia a morte, porque Deus é vida. E Deus queria já naquele tempo livrar o povo que nele crê da contaminação da morte. Deus queria que as pessoas que acreditam nele não fossem contaminadas pela morte. Daí a razão dele ter feito essa reunião de altíssima cúpula, chamando Moisés e Arão e dizendo: eu quero purificar o povo da contaminação da morte. Eu quero livrar cada pessoa que acredita em mim da morte. Eu quero livrar estas pessoas da morte. Para isto, façam o seguinte: digam a todo o povo que crê em mim, todo o povo que tem fé em mim, digam para este povo, porque a ordem era para Moisés e Arão, digam a este povo que me tragam uma bezerra ruiva. E esta bezerra ruiva, esta bezerra vermelha, ela não poderá ter nenhum defeito, ela não poderá ter nenhuma mancha. E essa bezerra vermelha, essa bezerra ruiva, ela tem que ter o seu lombo puro. Nunca ninguém colocou um jugo, uma canga sobre ela. Ela nunca levou qualquer carga. Ou, em outras palavras, essa bezerra ruiva sem defeito e sem mancha jamais foi obrigada a carregar qualquer carga ou foi escrava de qualquer carga. Nunca fez qualquer trabalho forçado. Me achem esta bezerra e me ofereçam, através do sacerdote Eleazar, que era um dos filhos de Arão, me ofereçam em holocausto, em sacrifício. E o sacerdote Eleazar pegará essa bezerra ruiva e a levará para fora do arraial. Olha a ordem de Deus. Porque Israel, quando se movia no deserto, eles moravam em tendas, em barracas. E a barraca maior, a tenda maior, era o tabernáculo de Deus. Quando aquelas milhares de pessoas tivessem caminhado muito no deserto e fossem acampar em qualquer lugar para descansar ou pernoitar, o tabernáculo de Deus era montado no centro do acampamento, a tenda maior era montada no centro do acampamento, e todo Israel armava as suas pequenas tendas, uma tenda para cada família, em volta do tabernáculo. Então no centro do acampamento, no centro do arraial, ficava o tabernáculo de Deus. Então Deus está dizendo: digam a todo Israel que me traga uma bezerra ruiva, sem defeito, sem mancha, que nunca tenha levado jugo sobre ela, e apresentem ao sacerdote Eleazar, e ele sairá do arraial, e fora do arraial ele pegará essa bezerra ruiva e a degolará. Como é que o sacerdote degolava o animal? Ele prendia o animal pelas patas, e então ele degolava o animal para que todo o sangue saísse do corpo. O animal ficava preso pelas patas e era degolado. Todo o sangue deveria escorrer. Então Deus diz: o sacerdote Eleazar, ele a degolará fora do arraial e pegará o seu sangue, o sangue da bezerra ruiva, e ele molhará o seu dedo e espargirá na direção do tabernáculo, na direção da tenda, do templo. E ele fará isto 7 vezes. Molhará a ponta do seu dedo, apontará na direção do tabernáculo que está lá dentro do arraial, e ele lançará o sangue na direção do tabernáculo até completar as 7 vezes. Espargirá o sangue da bezerra ruiva 7 vezes na direção do tabernáculo.
Em seguida, o sacerdote Eleazar, disse Deus, deverá pegar e queimar esta bezerra ruiva e também o seu couro, a sua carne, o seu sangue e até as suas entranhas, até o esterco, até o estrume dela, até os intestinos. Queimará tudo naquele fogo. E quando o fogo estiver aceso, olha a ordem de Deus, eu te disse que a ordem era estranha. E quando aquela bezerra ruiva estiver queimando juntamente com o seu couro, a sua carne, o seu sangue, o seu estrume, as suas entranhas, no meio daquele fogo, o sacerdote Eleazar pegará um pedaço de madeira de cedro e lançará no meio do fogo, onde queima a bezerra ruiva, e ele pegará o ísopo e também lançará no meio do incêndio da bezerra ruiva, e ele pegará o carmesim, e ele também lançará no fogo, e queimará tudo no incêndio da bezerra ruiva, até virar cinzas, até que ela seja totalmente consumida e vire cinzas. Então, virá um homem limpo, e esse homem limpo, ele deverá recolher as cinzas da bezerra ruiva, o que restou dela, as suas cinzas, e deverá levar para um lugar limpo, fora do arraial também, fora do arraial, um lugar limpo, e ali ele guardará as cinzas da bezerra ruiva. Então você pegará água viva, o sacerdote deverá pegar águas vivas, isto é, água corrente, colocar num vaso limpo, e com aquele vaso cheio d'água, o sacerdote pegará as cinzas da bezerra ruiva e misturará com aquela água viva. E então, o sacerdote pegará estas águas da separação, estas águas purificadoras, que contêm as cinzas da bezerra ruiva, e ele deverá se dirigir à pessoa que foi contaminada pela morte. E ele deverá espargir sobre a pessoa, lançar sobre a pessoa essas águas da separação. E a pessoa que receber estas águas, com as cinzas da bezerra ruiva, ela será separada da morte. E ela estará livre de toda a contaminação da morte. Simples. É um ritual complicado, mas se obedecido, vai possibilitar a pessoa que for banhada com esta água, possibilitará a pessoa a separação da morte. São as águas da separação. A pessoa ficará livre da contaminação da morte. É isto que fala o capítulo 19 do livro de Números. Este capítulo diz inclusive que se o imundo, a pessoa que foi contaminada pela morte, não se lavar com as águas da separação, ela terá a sua alma extirpada do povo de Deus, porque ela continuará imunda. Deus deu essa ordem. Moisés era um homem muito atencioso, ele anotava tudo que Deus pedia. Basta você ver, por exemplo, no capítulo 25 do livro de Êxodo, até o 35, e você vai ver como Deus dá as ordens, e como Moisés sai executando exatamente do jeito que Deus determinou. Então Moisés, ele tinha esse cuidado. Do jeitinho que Deus falava, ele ia e fazia. Então Moisés e Arão reuniram todo o povo de Israel, todos os que acreditavam no Deus de Abraão, e disse: gente, a notícia é muito boa.
para ficarmos livres da contaminação da morte, nós só precisamos trazer para Deus uma bezerra ruiva. Encontrem uma bezerra ruiva e tudo estará resolvido. Foi uma euforia em Israel. Todo o Israel começou a procurar no rebanho, começou a procurar no meio do gado a tal da bezerra ruiva. Detalhes que precisavam ser observados: a bezerra, e a bezerra é uma novilha, não é? Não é uma vaca adulta. A bezerra é uma novilha, é jovem. Ela tinha que ser totalmente ruiva, sem defeito, quer dizer, perfeita, linda, toda simétrica, toda bem proporcionada. Não podia ser, por exemplo, uma bezerra malnutrida, que estivesse crescendo de maneira disforme. Não podia ser esquelética, tinha que ser saudável, bonita, perfeita, sem defeito. Segundo detalhe, a bezerra ruiva não poderia ter nenhuma mancha. Olha, se no seu couro vermelho, se tiver uma manchinha branca, não serve. Se tiver uma manchinha preta, não serve. Se tiver uma manchinha marrom, também não serve. Tem que ser totalmente sem mancha, perfeita e sem mancha. E o último detalhe, que nunca teve um jugo colocado no seu pescoço ou nas suas costas. Uma bezerra, uma novilha, que nunca colocaram uma canga sobre ela, que nunca foi obrigada a fazer qualquer trabalho escravo ou forçado, que nunca foi obrigada a nada. Procurem, procurem, porque vai ser a nossa salvação. Com essa bezerra ruiva, venceremos a morte. Com essa bezerra ruiva estaremos livres da contaminação da morte. Aí o pessoal começou a procurar. Todo mundo começou a procurar a tal da bezerra ruiva. E foram para os rebanhos. E procuravam entre as novilhas. E procuravam entre as crias. E até entre as vacas que estavam acabando de parir. Quem sabe vai sair uma bezerra ruiva, sem defeito, sem mancha, para a gente reservar para esse sacrifício especial que Deus pediu, para a gente vencer a morte. Se você ler o capítulo 19 inteiro, e passar para o 20, você vai ver que já trata da morte de Miriam. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que não há nenhum relato de que assim fez Moisés e Arão, ou assim fez o povo de Israel. Pode procurar, procure. E toda vez que Deus dava uma ordem minuciosa e detalhada para Moisés, está escrito o seguinte: então foi Moisés e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Só que você lê o capítulo 20 e o 21 e vai em frente, e não aparece em nenhum momento a frase: então o povo de Israel pegou a bezerra ruiva e trouxe para Moisés e Arão, que a deram ao sacerdote Eleazar. Procure, não tem essa frase. Sabe por quê? Porque até hoje eles estão procurando a bezerra ruiva. Você já viu uma bezerra ruiva na sua vida? Nunca. Se você ver, prenda, porque vale mais do que ganhar sozinho na Mega Sena americana. Se você ver uma bezerra vermelha, e tem muita gente me escutando pelo rádio e me assistindo pela TV, se você ver uma bezerra ruiva vermelha, vale mais do que ouro, vale mais do que tudo.
Porque até hoje Israel está procurando a bezerra vermelha. Uma bezerra totalmente vermelha, perfeita, sem defeito, sem mancha, e que nunca recebeu jugo. Eles querem essa bezerra, porque com ela eles farão um sacrifício, e todos que creem ficarão livres da contaminação da morte. Essa ordem nunca foi cumprida. A tal bezerra ruiva nunca foi achada, apesar de tanto procurarem. Em Israel hoje, há aqueles judeus religiosos ultra-ortodoxos, quer dizer, os mais fanáticos. Eles são mais fanáticos do que os fariseus da época de Jesus. E eles querem a bezerra ruiva. E entre esses judeus super ortodoxos, ultra fanáticos, há muitos milionários e também empresários que apoiam a pesquisa no mundo todo, para ver se em qualquer país do mundo eles conseguem localizar a bezerra ruiva. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Não tem uma bezerra ruiva. Na Índia, a vaca é sagrada. É o maior rebanho não comercial do mundo, porque lá eles não comem carne de vaca e nem matam a vaca. E no maior rebanho do mundo, que é o da Índia, já procuraram, não tem nenhuma bezerra ruiva. Em todos os países da África e do mundo, eles estão procurando. Eles precisam da bezerra ruiva. E eles não acham a bezerra ruiva. Você sabe o que os bilionários judeus estão patrocinando nesse momento? Estão patrocinando cientistas que trabalham com o código genético dos seres vivos. Eles estão patrocinando para que cientistas geneticistas manipulem o código genético de uma vaca, para que eles consigam gerar uma bezerra que nasça com o couro e o pelo totalmente vermelho, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Bilhões de dólares estão sendo investidos em pesquisas para ver se eles conseguem criar em laboratório a bezerra ruiva, que Deus está falando aqui no capítulo 19 do livro de Números. Sabe por que eles não acharam a bezerra ruiva até hoje? Porque neste mundo, entre todos os animais bovinos, nunca foi gerada uma bezerra vermelha, sem defeito, sem mancha. Nunca. O que Deus mandou eles trazerem não é deste mundo. Ou seja, nesta criação não existe uma bezerra vermelha. E eles nunca vão achar, porque não é deste mundo. O que Deus pediu não é deste mundo, não existe neste mundo, não é desta criação. O anticristo vai chegar para Israel e dizer: eu consegui a bezerra vermelha, está aqui, para vocês vencerem a morte. Quando o anticristo aparecer, e a ciência vai permitir que isso aconteça, através da manipulação genética, o anticristo vai dar para Israel a bezerra vermelha. Mas não virá de Deus, preste atenção. A bezerra vermelha aqui neste mundo não virá de Deus, porque a bezerra vermelha não é deste mundo. Amém? Mas Deus não está falando de um animal quadrúpede. Eu quero que você vá lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39.
E entre o livro de Números e o Evangelho de João tem 1400 anos de distância. Quero que você saiba disso. Todos que conviveram com Jesus proclamaram sem pestanejar: Ele é o Santo de Deus. Não existe nele nenhum tipo de culpa ou acusação. Perfeito, totalmente perfeito, tanto no público como no particular. Jesus não representava uma coisa em público e nos bastidores era outra. Ele era autêntico, verdadeiro, sem defeito, sem mancha, totalmente sincero. Todos os apóstolos testificam isso. Santo, santo, verdadeiramente santo. O próprio inferno, contra a vontade, é lógico, era obrigado a declarar que Jesus não tinha defeito e nem mancha na sua reputação. Porque quando ele passava, pessoas endemoniadas, pessoas possessas, eram agitadas violentamente pelas legiões de demônios que gritavam apavoradas: que vieste fazer? Vieste destruir-nos antes do tempo? Bem sabemos quem tu és o Santo de Deus. Os demônios que vigiavam Jesus 24 horas, não tinham nada para que pudessem acusá-lo ou denegri-lo. Demônios que estavam em oculto, espiando o tempo todo. Satanás que estava o tempo todo também preparando tentações e ciladas. Ele era obrigado a abrir a boca e confessar que Jesus não tinha defeito, que Jesus é santo. Judas Iscariotes, que o traiu, quando viu que Jesus foi condenado, foi cheio de remorso procurar os sacerdotes para devolver as 30 moedas. E ele disse: pequei traindo sangue inocente. Até o traidor, que poderia mentir, dizendo que ele não prestava, foi lá declarar: eu estou errado. Ele é inocente, ele é santo. A mulher de Pilatos, quando viu Jesus sendo julgado, olhou para ele e lembrou do sonho que ela teve aquela noite. E ela chegou no ouvido do marido e disse: meu querido, não se envolva na questão desse justo. Nessa noite eu tive um sonho e muito sofria por causa dele. A mulher que nem discípula de Jesus era. Pilatos, que o examinou, procurou culpa e disse: eu não vejo mal algum neste homem. Herodes, que o julgou, examinou da cabeça aos pés, também o devolveu, dizendo: eu não vi nada de errado nesse homem. E quando Jesus estava pendurado lá na cruz, muitos zombavam, mas quando ele morreu, o centurião romano que comandou a crucificação olhou para aquele cadáver e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Todos examinaram Jesus o tempo todo. Ele não tinha defeito, ele não tinha mancha. Totalmente perfeito, totalmente santo. E que não subiu jugo sobre ele. Jugo, a canga. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim: todo aquele e toda aquela que comete pecado é escravo do pecado. O jugo do pecado. Esse jugo quer dizer esta pessoa sobre quem nunca recaiu pecado. Nunca houve pecado nele. Ele nunca foi escravo do pecado. Ou seja, ele nunca pecou e por isso Satanás não tinha jugo sobre ele. Totalmente puro. O ombro de Jesus é puro. E nunca subiu jugo sobre ele. Isto é, nunca houve pecado dele sobre ele, porque aquele ombro puro, aquele ombro virgem, aquele ombro santo, iria carregar pela primeira vez a carga dos pecados, e não seriam seus próprios pecados, mas os pecados de toda a humanidade. Ombros totalmente puros, que um dia se tornariam impuros por causa de pecados alheios. É disso que a palavra está
dizendo, mostrando em figura. E diz aqui, continuando no nosso entendimento, vamos lá, estou no versículo 3. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. Eu disse para você que o sacerdote, ele amarrava o animal pelas pernas, pelas patas, e fazia um corte profundo, para que todo o sangue escorresse, não é? Jesus Cristo, que não é um animal, que é um ser humano como eu e você, como se fosse a bezerra ruiva, ele foi preso não pelas patas, porque ele não é um animal, mas ele foi preso pelas mãos e pelos pés, para que todo o seu sangue escorresse. E quem deveria fazer isso era o sacerdote. No caso de Jesus, quem está comandando tudo é Caifás, o sumo sacerdote em Israel. E o tirará fora do arraial. Olha só, no livro de Números capítulo 19, versículo 3, está dizendo que tem que ser fora do arraial. Jesus Cristo foi preso e julgado em Jerusalém, mas ele não foi morto dentro da cidade santa de Jerusalém. Tal sacrifício humano não poderia ocorrer dentro da cidade, teria que ser fora da cidade santa, teria que ser fora do lugar onde estava o tabernáculo. Na época de Jesus não era mais uma tenda de tecidos, mas era uma das oitavas ou da sétima talvez a mais importante maravilha do mundo antigo, apreciado no mundo todo, que era o templo de Deus de Jerusalém. Um templo que demorou 46 anos para ser construído. Era uma construção magnífica, ficava no centro de Jerusalém. Mas Jesus Cristo não foi morto ali dentro da cidade santa. Teria que ser fora da cidade santa. O Monte Calvário ficava fora das muralhas da cidade santa de Jerusalém. Era um muro fora da cidade. E eu não digo isso como quem está supondo, eu digo isso porque está na Escritura. Vamos comigo na carta aos Hebreus, escrita naquela época, aos Hebreus capítulo 13, versículo 12. Está escrito assim: e por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus foi morto fora da porta da cidade santa de Jerusalém. Vamos retornar para o livro de Números capítulo 19 e continuar o entendimento desta palavra que parece tão estranha, mas que Jesus disse: esta escritura testifica de mim. E diz aqui: e Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Eu disse a você que o sacerdote tinha que colocar a mão no sangue. Quem pôs a mão no sangue de Jesus foi Caifás, o sumo sacerdote, o homem que matou Jesus. E tinha que ser o sacerdote mesmo, porque o sacrifício só podia ser executado pelo sacerdote ou sumo sacerdote. Então, ele tem sangue nas mãos, o sangue do cordeiro. Mas veja, o Eleazar, o sacerdote Eleazar, fora do arraial, ele deveria molhar a ponta do dedo no sangue da bezerra ruiva e lançar na direção do santuário lá dentro do arraial 7 vezes. 7 vezes. Molhava o dedo e jogava o sangue, molhava o dedo e jogava o sangue, molhava o dedo e jogava o sangue, 7 vezes. Será que Deus iria fazer tal ordem ou dar tal ordem por capricho? Por que 7 vezes? Porque aqui está se referindo a um sacrifício perfeito. E o sacrifício de Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito em favor da humanidade. O sacrifício perfeito e definitivo. Continuando aqui a leitura, amados, vamos acompanhar para a gente entender tudo isso. Por que o sangue? Por que o sangue, queridos? Porque também na carta aos Hebreus, capítulo 9, quero que você vá comigo até lá. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz assim:
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o derramamento de sangue era necessário para haver remissão. Então deveria ser derramado sangue, espargido 7 vezes, para um sacrifício perfeito que venceria a morte. Continuando aqui a nossa leitura, vamos acompanhar. Voltei para Números capítulo 19, estou no versículo 5. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, com seu esterco se queimará. É aqui que eu quero mostrar para você que a palavra está falando de um modo alegórico, está falando por figuras, mas se refere a Jesus Cristo. Queimar o seu couro, queimar a sua carne e o seu sangue, bem como as suas entranhas, queimar tudo isso. Amados, quando Jesus Cristo foi preso em Jerusalém, ele sofreu brutalidades que poucos homens sobreviveriam, e eu creio que talvez ninguém conseguiria sobreviver. A razão pela qual Jesus sobrevive é que ele disse: ninguém tira a minha vida. Ninguém poderia matá-lo, por mais que o espancasse. Mas quando Jesus Cristo foi preso, ele começou a ser espancado. Depois de espancado, ele foi açoitado por 2 soldados romanos que usaram chicotes, que tinham tiras de couro, e nas pontas dessas tiras de couro, pedacinhos de chumbo ou pedacinhos de ossos. E quando se batia num réu com aquele azorrague, com aquele chicote, os ferimentos na pele, no couro da pessoa, eram dilacerantes, cortavam brutalmente, como navalhas, abriam feridas instantaneamente. Então olha só, quando Jesus foi espancado, açoitado por 2 soldados romanos, ele foi espancado da cabeça até os pés. Não houve parte no seu corpo que não sofresse aquele duro castigo, aquele açoite. Viraram Jesus de costas e também pelas suas costas foram batendo com os chicotes, com os azorragues, e feridas foram abertas nas costas, no lombo, nas pernas, nas coxas. Todo o seu corpo dilacerado, o abdômen dilacerado, o peito dilacerado, todo o seu couro se abriu. Você já fez um corte só? Claro que sim, pastor. E você viu como um corte arde? Quando você se corta com uma faca, eu tenho um corte aqui nesse dedo que eu nunca esqueço. Tinha 14 anos, eu estava limando uma faca para minha mãe e eu não tinha prática. Eu escapei com a lima e entrei na faca, eu senti cortar no osso. Até hoje, quando eu lembro, arde. Agora mesmo está ardendo, só de lembrar está ardendo. Está ardendo muito, estou todo arrepiado. Está ardendo demais. Só de lembrar arde. Um corte arde. Arde como? Parece fogo queimando, não parece? O que tinha que fazer com a bezerra ruiva? Queimar o seu couro inteiro. Quando o corpo de Jesus, a sua pele foi toda cortada pelo azorrague, pelos açoites, quando todo o seu corpo, as costas, ficou em carne viva, aquelas feridas abertas, queimava. Uma ferida só aberta dá febre, esquenta. Imagine um monte de feridas, cortes abertos por todo o seu corpo, nas costas, por todo o seu corpo. Aquilo queimava, aquilo ardia. Olha aqui, ó. O seu couro e a sua carne. Os ferimentos sofridos por Jesus Cristo naquela hora não foram superficiais. Entraram na carne. Chegaram até o osso. Olha só, o seu couro, a sua carne e o seu sangue. Ou seja, tudo que tinha que ser consumido por aquele sacrifício. Todo o sangue de Jesus tem que ser consumido. O que o fogo faz? O fogo queima até consumir tudo. E até as suas entranhas se queimará. No Salmo de número 22, versículo 14, Jesus Cristo diz, ali em profecia, lógico, que como água ele se derramou e todas as suas juntas, todos os seus ossos se desconjuntaram, o seu coração se derreteu como cera.
as suas entranhas. Derreteu como cera. O que é que faz a cera derreter, amados? O fogo. Meu coração como cera se derreteu, as entranhas sendo consumidas. E enquanto aquele sacrifício da bezerra ruiva estava ocorrendo, seu sangue sendo derramado, todo o seu sangue, enquanto o seu couro estava sendo queimado, a sua carne, o seu sangue, as suas entranhas, olha o que o sacerdote deveria fazer. Eu li com você, versículo 6, estou no livro de Números, capítulo 19, versículo 6. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro. Jesus foi preso num pedaço de madeira. E é bem provável que aquela madeira fosse cedro. Não há nenhuma indicação geológica sobre isso. Não há nenhuma referência sobre a qualidade da madeira na qual ele foi pregado. Mas é bem provável que seja cedro. Esse detalhe aparece aqui, ó. Um pedaço de madeira de cedro. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e ísopo. O que era o ísopo, amados? Era aquela plantinha, um arbusto, com muitas folhas pequenas. E o ísopo era usado em cerimônias de purificação. O sacerdote, ele pegava aquele arbusto, com muitos ramos e folhas pequenas, ele molhava no sangue ou na água, e ele fazia assim para espargir. Olha só. Enquanto a bezerra ruiva está queimando ali, ele deveria pegar um pedaço de madeira de cedro, e ísopo, e carmesim. O que era o carmesim? O carmesim geralmente era um pedaço de lã, ou outro material esponjoso, que era tingido de vermelho. Era feita uma tinta vermelha, bem viva, e tingia aquele pedaço de lã ou qualquer outro material esponjoso. Aquilo era o carmesim. Então se pegava tudo aquilo, é a ordem de Deus. Caso eles tivessem achado a bezerra vermelha, eles deveriam pegar tudo isso, o pedaço de madeira de cedro, o ísopo e o carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. A bezerra lá, vermelha, não é? Jesus com o corpo todo retalhado. Quem olhasse para eles, amados, não via a pele, só via o couro vermelho, o corpo inteiro banhado de sangue. A coroa de espinhos na cabeça fazia sangrar sobre a fronte e sobre a face, de modo que ele inteiro estava tingido de vermelho. Todo o seu corpo retalhado, com as feridas abertas, vertendo sangue devido aos açoites, ele estava todo tingido de vermelho. Então olha só, a bezerra queimando, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, o seu esterco, as suas entranhas, não é? E um pedaço de madeira de cedro, e ísopo, e carmesim, e tudo no mesmo holocausto. Olha só, lançará tudo isso no meio do incêndio da bezerra. Quer dizer, num único sacrifício, tudo isso reunido. Teria que ser um único sacrifício com tudo isso reunido. Vamos ver se Jesus preencheu com a sua morte esse requisito aqui. Nós sabemos que a cruz estava lá, o pedaço de madeira estava lá, mas e o ísopo? E o carmesim? O carmesim aqui não está se referindo ao sangue, ainda que seja uma lembrança dele, mas o carmesim está presente no sacrifício da bezerra ruiva. Tem que aparecer aqui no sacrifício de Jesus. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Vamos comigo até lá. Evangelho de João, capítulo 19. Nós estamos indo para aquela sexta-feira tenebrosa. Jesus Cristo está pendurado na cruz desde as 9 horas da manhã, e agora são quase 3 horas da tarde. O céu se escureceu, não se vê sol, nem lua, nem estrelas. Jesus Cristo está prestes a render o Espírito. Falta pouquinho para a hora terceira. Ele está prestes a entregar para Deus o Espírito.
nessa hora, acompanhem comigo, estou no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Que Escritura que havia naquela época, amados? O Antigo Testamento. Para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus sempre soube o dia e o local da sua morte e a maneira como ele iria morrer. Uma pessoa que sabe que falta pouquinho para render o Espírito, por mais sede que tenha, essa pessoa não vai pedir água. Porque a pessoa que está consciente que daqui 2 minutos vai morrer, pessoa que sabe que vai entregar o Espírito, para que vai pedir água? Aliás, ele não está pedindo, ele está declarando: tenho sede. Por que uma pessoa nessa situação tocaria no assunto da água? Tenho sede. Ele vai morrer, para que beber? Ele não está pedindo água para beber, amados. É engano pensar que ele está pedindo água. Ele disse: eu tenho sede. Para quê? Para que se cumprisse a Escritura. Só para cumprir a Escritura. Porque para cumprir a Escritura, para que o sacrifício da bezerra vermelha, da bezerra ruiva, estivesse completo, para que ele fosse consumado, para que ele fosse consumido, para que ele fosse cumprido, teria que ter os outros elementos. Tem que ter o ísopo, tem que ter o carmesim, ora, tem que ter. Então, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Que cor que é o vinagre, amados? Vermelho. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja. Eu te disse que o carmesim era o quê? Era um pedaço de lã ou qualquer outro material esponjoso que pudesse ser tingido de vermelho. E eles pegando, olha só, encheram uma esponja de vinagre. A esponja ficou tingida de vermelho, a esponja ficou carmesim. E para levar até a boca de Jesus, que estava ali na cruz, olha o que diz a palavra: e pondo-a num ísopo. Eles pegam aquele arbusto, o ísopo, eles enrolam ali aquela esponja cheia de vinagre, tingida de vermelho. Eles utilizam o ísopo e levam até a boca do crucificado. Olha só, ele está tinto de vermelho. Todo o seu sangue está se derramando. Seu corpo queima, arde, está sendo consumido. O seu sacrifício está sendo consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, estou lendo o versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está completo. O que o fogo faz? Consome tudo. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi nessa hora que ele rendeu o Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que ele cumpriu a Escritura. A bezerra ruiva nunca foi achada, amados. Eles querem a bezerra ruiva. Por isso que religião é um tormento para qualquer pessoa, porque a religião cega. Os judeus ultra-ortodoxos estão procurando até hoje uma bezerra ruiva, uma bezerra vermelha. Eles querem fazer esse sacrifício perfeito que Deus cobrou de Moisés e Arão, para que eles vençam a morte. Mas eles não vão encontrar essa bezerra ruiva em lugar nenhum, porque a bezerra ruiva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já se consumiu por nós, Ele já consumou a palavra de Deus, Ele fez esse sacrifício que não era possível a qualquer religião desta terra. Vamos voltar lá para o livro de Números, capítulo 19. Versículo 9 agora. E um homem limpo
ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Vamos ver aqui uma coisa. Isso é para expiação. Segundo o dicionário, a expiação é um castigo ou um sofrimento de pena imposto ao delinquente, como compensação pelo delito praticado. É uma pena, é um castigo que o condenado sofre para compensar o delito praticado. Jesus está morrendo pelos nossos pecados. O que ele está fazendo é uma expiação. O sacrifício da bezerra ruiva seria para o pagamento dessa expiação. O justo castigo para o condenado. A compensação exigida por Deus para que o condenado pagasse a sua dívida. Essa é a expiação. Esse é o primeiro ponto. Mas nós vimos aqui no versículo 9: e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial. Isso tem que ser feito fora do arraial também. Caso Israel tivesse encontrado a bezerra ruiva, quando as suas cinzas estivessem ali, um homem limpo deveria pegá-la e fora do arraial colocar num lugar limpo. Eles nunca cumpriram essa ordem, porque não tem a bezerra ruiva. E mesmo que eles achassem a bezerra ruiva, amados, nem o crematório mais potente do mundo consegue exterminar e fazer uma criatura morta, o seu cadáver, virar cinza completamente. Quando a pessoa diz eu quero ser cremado, ela pensa que vai virar cinza, mas nenhum crematório consegue fazer o seu corpo virar totalmente cinza. E você acha que uma fogueirinha acendida lá no meio do deserto, entre o Egito e Israel, você acha que uma fogueirinha iria consumir o couro, a carne, os ossos, o esqueleto da bezerra ruiva? Você acha que qualquer incêndio que eles fizessem ali no meio do deserto iria fazer aquela bezerra ruiva virar pó? Nunca, nunca. Quando uma pessoa morre e fala eu quero ser cremada, o coração dela é o músculo mais resistente. Se conseguir fazer o osso virar pó, o coração não vira pó. O coração é um músculo rígido, não vira pó. Então, como fazer isso? Como fazer com que até o coração se derreta? Está lá no Salmo 22:14, ele dizendo: o meu coração como cera se derreteu dentro de mim. Até o seu coração foi consumido. Mas caso eles tivessem encontrado a bezerra ruiva, e caso tivesse uma fornalha tão potente que tudo virasse pó, um homem limpo deveria aparecer lá, recolher as cinzas e colocar num lugar fora do arraial, mas num lugar limpo também, um lugar que não tivesse contaminação. Vamos ver se no sacrifício de Jesus isso aconteceu. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 19, outra vez. Vamos ler a partir do versículo 41. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41. Voltamos para a cena da crucificação de Jesus. Estamos no Monte Calvário, vamos assistir. E havia um horto naquele lugar, um jardim, onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Lá perto do Monte Calvário tinha um jardim, e naquele jardim escavado na montanha, tinha uma gruta, tinha um sepulcro, onde nenhum cadáver havia sido colocado, quer dizer, um lugar totalmente limpo. E um homem limpo deveria pegar o que restou da bezerra ruiva e conduzir para aquele lugar limpo, para fora do arraial. Esse homem limpo que aparece é José de Arimateia, que apesar de fazer parte do Sinédrio de Jerusalém e de Israel, ele não compactuou com a morte de Jesus, ele não aprovou o que fizeram com Jesus. E este homem, José de Arimateia, um homem limpo, um homem idôneo, um homem que não compactuou com aquela barbárie, ele vai e diz para Pilatos: me dá o cadáver de Jesus.
E Pilatos autoriza, então ele vai, esse homem limpo vai, e ele recolhe o que sobrou do sacrifício de Jesus. E ele pega tudo aquilo, e fora de Jerusalém, fora da cidade santa, ele vai até aquela gruta escavada na montanha, aquele sepulcro limpo, onde nenhum defunto tinha sido colocado antes, e lá ele deposita os restos da bezerra ruiva, o que restou do Senhor Jesus. Agora vamos voltar lá no livro de Números, vamos lá, vamos voltar lá. Voltei para o livro de Números capítulo 19, voltei no versículo 9. E o homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo. Muito bem, Jesus cumpriu isso. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Estará ela em guarda. Olha a dica que se dá aí, amados. Olha a dica, estará, o que restou da bezerra ruiva estará em guarda. Você sabe muito bem que os judeus invejosos foram para Pilatos e disseram: olha, aquele embusteiro quando estava vivo disse que no terceiro dia iria ressuscitar. Mandem colocar guardas ali para guardarem um cadáver, para que não aconteça que os discípulos venham e roubem o seu corpo e saiam dizendo para o povo que ele ressuscitou. Aí Pilatos disse: vai, está aí a guarda, podem levar a guarda. Aí eles fizeram guarda, e estará em guarda. Que palavra detalhada, olha os detalhes de tudo. E estará em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Eu disse a você que isso, as cinzas da novilha vermelha, teriam que ser colocadas em águas vivas, em águas correntes, para que se espargisse sobre o imundo, para que o imundo se lavasse com aquela água. Então aqui está dizendo: ficará em guarda, isto será por estatuto perpétuo. Olha só, estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Para a água da separação, expiação é castigo pela culpa do condenado. Isso é pagamento merecido por causa da culpa do réu. Ele está morrendo pelos nossos pecados. O que restou dele tem que ser misturado com a água da separação, a água que vai purificar da morte. Agora eu quero ler com você aqui, para isso ficar claro. Estou no versículo 13. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Se a pessoa estiver contaminada pela morte e não se purificar, ela contamina o tabernáculo do Senhor. Jesus um dia disse assim para os judeus: derribai este templo e em 3 dias o reedificarei. E ele se referia ao seu próprio corpo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo vivo de Deus, é o templo do Espírito Santo? Se a pessoa não se purificar com esta água, ela contamina o tabernáculo. Qual é o tabernáculo? O nosso corpo. Se a pessoa não se purificar com esta água da separação, o seu tabernáculo está imundo. Ela contaminou o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo de Deus, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Amados, aqui é a parte mais maravilhosa da revelação da Escritura. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ainda ficou cerca de 40 dias conversando com seus discípulos e foi visto por mais de 500 pessoas. Antes dele subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Se a pessoa não crer, ela não vai se batizar, ela não vai passar pelas águas. O que é então a água do batismo? É a água da separação. É a água que faz a separação entre a velha e a nova vida. A água do batismo é a água que separa da morte para a vida. Se a pessoa não passar pela água da purificação, o seu tabernáculo continua imundo, essa alma vai ser condenada, vai ser extirpada do povo de Deus. Agora, por que eu digo para você com certeza que a água do batismo é a água da purificação, é a água da separação?
Eu quero que você vá comigo, eu estou terminando a mensagem, na carta aos Romanos, capítulo 6. Aos Romanos, capítulo 6, eu quero ler agora o versículo 3. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Olha só, as cinzas da bezerra ruiva deveriam ser misturadas com a água da separação. A pessoa que não se lavasse com aquela água, a sua alma seria extirpada. Olha o que está dizendo aqui: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando você entra nas águas da separação, você está se identificando com a morte de Cristo. Aqui diz: para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele fez o sacrifício perfeito, Ele cumpriu a Escritura. Aí ele diz: a água da separação é o batismo. Aí você diz: eu vou passar pelo batismo nas águas porque eu creio nesse Deus. Eu creio que Jesus, Ele cumpriu o sacrifício da bezerra ruiva, o sacrifício perfeito. Aí você desce nas águas da separação. Quando você é submergido nessas águas, você pensa que você está sozinho, mas lá dentro das águas estão as cinzas, os restos mortais do nosso Senhor Jesus. Você está sendo sepultado com Cristo, mas a água da purificação é para vencer a morte. Mas quando você sai da água, você está ressuscitando com Jesus Cristo. Você nunca mais morrerá, a morte não terá mais poder sobre a tua vida. Você passou da morte para a vida, você está separado da morte. E aí você vai andar em novidade de vida. Quero terminar voltando para Números 19. Eu quero ler com você o versículo 20. Porém, o que for imundo e não se purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Você acha que Deus está preocupado com alvenaria, com tijolo, com pintura, com paredes? O tabernáculo que Deus quer purificar é esse aqui, ó, o templo vivo do Espírito Santo. Se a pessoa não passou por esse ritual aqui, ela não vai vencer a morte, a sua alma será extirpada. Por isso que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ora, a palavra é clara. Aqui diz, para terminar: a água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. A pessoa que não passou pelo batismo nas águas, ela pode estar frequentando a igreja, pode estar orando, pode estar recebendo bênçãos, mas se não passou pelas águas da purificação, continua imundo, imunda. Tem que passar por esse ritual, amados. O sacerdote Eleazar, se tivesse achado a bezerra vermelha, a bezerra ruiva, ele ficaria de fora do arraial, molhando o dedo ali no sangue e espargindo 7 vezes na direção do tabernáculo. Mas Jesus Cristo não é um sacerdote ou um sumo sacerdote. Jesus Cristo é o próprio Deus que deu essa ordem, que não podia ser cumprida por Moisés nem por Arão, porque o que ele está pedindo não é desse mundo. Não existe uma bezerra ruiva. Isso quer dizer o seguinte: tem muitas bezerras no mundo, muitas bezerras, milhões e milhões de bezerras, mas nenhuma é ruiva. Em outras palavras, existem muitos pretensos seres humanos que se dizem santos e puros e querem te ajudar ou intermediar a tua salvação, mas só existe um que derramou o seu sangue puro e carmesim e que é o Salvador da humanidade, e ele não é desse mundo. Ele não é igual aos outros, ele é totalmente diferente, ele não é desta criação. Eu quero provar isso para você na palavra, porque tudo que eu estou te falando está aqui na palavra. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não estou inventando nada, eu estou examinando a Escritura. Eu quero agora, para terminar, eu prometo que eu estou terminando, eu quero ler essa referência que é linda demais. Vamos comigo mais uma vez na carta aos Hebreus,
capítulo 9. Prometo para você que eu estou acabando. Capítulo 9, versículo 11. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, escute. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Não tem bezerra ruiva nesse planeta. E não tem ninguém nesse planeta igual a Jesus Cristo, porque Ele não é desta criação. Aliás, Ele é o Criador. Ele não é criatura, Ele é o Criador. Não é desta criação. Vindo Jesus, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sacrifício que talvez Eleazar conseguisse fazer caso tivesse achado a bezerra vermelha, seria de fora do arraial. Mas Jesus, o sumo sacerdote, que não é imperfeito como os sacerdotes desta terra ou como os santos deste mundo, Jesus, o verdadeiro santo, verdadeiramente puro e perfeito, não com sangue de bodes, ou ovelhas, ou bezerros, mas com seu próprio sangue. Ele pegou o seu próprio sangue. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aquela palavra era muito mais profunda. Não é apenas o espírito que ele está entregando nas mãos do Pai. Ele entrou ali no Santo dos Santos e ele entregou o seu próprio sangue na mão do Pai. E ele disse: aqui está, Pai, o sacrifício perfeito e definitivo para uma eterna redenção de toda a humanidade. É um sacrifício eterno. Nunca vai aparecer alguém para fazer um sacrifício igual. Não existe ninguém que faça o que Jesus fez, ou que tenha a vida que Ele teve, e que foi capaz de entrar com seu próprio sangue na presença de Deus e fazer o pagamento por todos nós, para conseguir a nossa expiação. Continuando a leitura para terminar. Estão na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Veja aqui como o escritor vai se referir à bezerra ruiva, ainda que de uma maneira um tanto oculta. Veja só. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Em outras palavras, se eles estão querendo uma bezerra ruiva e acreditam que com essas cinzas vão vencer a morte, se com o sangue da bezerra ruiva eles vão se purificar, o escritor está perguntando: imagine então com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai purificar a vossa consciência, vai tirar toda a culpa, sentimento de culpa, remorso, acusação, peso na consciência. Ele vai purificar a tua consciência para você servir ao Deus vivo. Você não vai servir nunca mais um Deus morto. Fique de pé no seu lugar. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, quando diz que Jesus padeceu fora da porta, no versículo 12, logo no versículo 13 está escrito assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial. Sabendo de tudo isso, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo: agora que você sabe de tudo isso, saia e venha encontrar com ele fora do arraial. Por que fora do arraial? Porque no arraial, amados, lá só tem salvo, só tem santo. Você concorda comigo? Quem está dentro está salvo. Você concorda comigo? Fora do lugar santo só tem quem está condenado. Você concorda comigo? Então encontrar com ele fora do arraial significa:
Você que está no mundo, você que está perdido no deserto deste mundo, você que está fora do lugar santo, agora você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E Ele vai te purificar de todo o pecado, Ele vai te lavar com seu sangue, e Ele vai tirar a contaminação da morte que está na sua vida. Porque Ele diz: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é para quem crê. Quem crê nisso, nessas palavras, quem crê nele como único e eterno Redentor, passa da morte para a vida. Nunca mais você será contaminado pela morte. Está olhando para mim agora? Você está vendo um homem que não morre mais, amados. Esse homem aqui não morre mais, ó. Porque eu fui purificado pelo sangue da bezerra vermelha. Eu fui purificado pelas águas da separação. A morte está longe de mim, o inferno está longe de mim. Eu sou um homem que não pode mais morrer. E Jesus Cristo quer te trazer para te dar vida de verdade, para que nunca mais você morra, porque o sacrifício dele é eterno, perfeito e definitivo. Eles podem achar uma bezerra ruiva fabricada em laboratório com o código genético modificado, mas eles não enxergam que o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus Cristo. E esse sacrifício agora é para purificar você de todo o pecado, tirar toda a contaminação da morte e te dar a vida eterna. Para receber isto, o que diz aqui o escritor da carta aos Hebreus? Saiamos para encontrar com Ele. Você vai sair do seu lugar agora para encontrar com teu Redentor, com teu Salvador. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão assim direita bem alta. Oh, glória, a pescaria vai ser boa. Oh, glória, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Pede licença para o povo e venham aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E olha as vidas chegando, vamos aplaudir. Isso, venha, venha, venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Às vezes a gente já passou até pelas águas da purificação, mas volta a se sujar lá fora. Porque a pessoa, depois que ela passa pelas águas da purificação, ela não pode mais sair para fora. Não é até redundante dizer sair para fora, mas é isso mesmo. A pessoa que está dentro não pode mais sair. Porque se você sair, você perde a tua pureza. Você se contamina outra vez. Para quem que é esta palavra? É para quem está afastado, afastada, desviado, desviada. Fala sério. Depois que você saiu da casa de Deus e voltou lá para fora, foi para o mundo, a sua vida foi purificada ou foi contaminada? Alguns voltaram a fumar, alguns voltaram a beber, alguns voltaram a se prostituir, alguns voltaram a fazer coisas erradas, alguns voltaram a mentir. Alguns levaram ou estão levando novamente uma vida errada, condenatória. Olha só, você que está afastado, afastada, em nome do Senhor Jesus, vem para cá, porque o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, não fique no seu lugar não, vem aqui para frente, porque nós vamos orar. E aí o sangue de Jesus vai te purificar. Se você está sentindo vontade de vir, pastor João Ribeiro, eu estou com vontade de ir aí na frente. Então não tenha vergonha não. Venha do jeito que você está, porque nós queremos fazer uma festa no céu. Venha do jeito que você está. Vamos fazer uma festa. Os anjos de Deus vão cantar e dançar agora. Está sentindo vontade de vir? Então venha. Olha quantas pessoas estão vindo, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor João Ribe,
Eu ando tão fraco na minha fé, eu ando tão fraco. É como se eu estivesse fora do arraial. A minha consciência não está mais tranquila. Eu tenho sobressaltos. Eu não estou bem espiritualmente, eu quero ficar bem. Eu vou fazer uma oração por você, que vai te trazer bem-estar espiritual. E que vai também agora abrir o seu entendimento. E você vai ter mais graça e sabedoria para compreender as Escrituras. Você que está se sentindo fraco ou fraca, ou não está se sentindo bem na fé, vem aqui para frente, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Venha, 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 porque o Senhor Jesus fez um sacrifício totalmente perfeito, e nós não podemos admitir imperfeição na nossa vida espiritual. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A nossa vida espiritual tem que ser perfeita, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou assistindo a mensagem no aparelho de DVD ou na TV, você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se reconciliar com o Senhor? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado aí do teu aparelho de DVD, porque nós vamos orar. Você que está dirigindo e ouvindo esta palavra, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque já já nós vamos orar. E eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, que dobre os joelhos. Dobre o seu joelho agora, você que está de frente para o altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Parabéns pela tua decisão de entregar a vida para Jesus, de voltar para Jesus. Pastor Ubiratã, se coloque do meu lado agora, porque nós vamos orar por estas pessoas. Nós vamos agora te colocar num lugar limpo. É o sacerdote, é um homem limpo que coloca aquilo num lugar limpo. Nós vamos te colocar agora num lugar limpo, que é diante de Deus. O sangue de Jesus te limpa, te purifica de todo pecado. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, perdoa agora todos os meus pecados e me purifica pelo sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou por mim de maneira completa na cruz do Calvário. Eu creio que tal sacrifício jamais será substituído, porque Ele é o nosso eterno Redentor. Por isso, Senhor, eu te peço agora, me purifica e me põe em um lugar limpo. Eu quero estar na tua presença, eu quero andar na tua presença. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida. Me dá, Senhor, paz na consciência e vida de verdade, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.